Olá, eu sou Cris Prata, brasileira, estou morando no momento no Cazaquistão, casada, mãe de 2 filhos lindos, e eu quero compartilhar com você a minha história. Hoje existe no Brasil e no mundo uma quantidade de pessoas muito grande que foi criada sem um pai. E eu estou nessa estatística. E confesso para vocês que eu levei uma semana para conseguir fazer esse vídeo, porque eu precisava amadurecer muita coisa dentro de mim antes de expor essa parte da minha história que eu sempre fiz questão de esconder e que sempre foi tão constrangedora. E eu imagino que se você tá nessa situação, pode ser que seja para você também, né? E eu quero conversar um pouquinho com você de como eu consegui dar um significado novo para minha história, para que eu já não tenha vergonha dela, mas que eu tenha orgulho, porque eu sei que ela vai poder proporcionar grandes coisas para a vida de muitas pessoas. Eu tenho 37 anos agora e até bem pouco tempo causou muita dor, né? Eu passei por vários momentos em relação a isso, porque eu lembrava, por exemplo, na época de criança, na época de escola, toda vez que se aproximava o Dia dos Pais era muito doloroso para mim, né? Você vê os amiguinhos fazendo as cartinhas, colocando o nome dos pais e você não tem esse para quem entregar, né? E às vezes eu entregava pro meu padrasto, mas eu confesso que eu não tinha uma ligação de pai e filha com ele, né? Então isso como que não preencheu, não foi uma pessoa que conseguiu preencher isso. E bem, vim carregando um misto de emoções em relação a isso por muito tempo. Depois que eu me casei, eu sinto como que eu realizei os meus sonhos e isso como que preencheu um vazio que ficou, né? E quero compartilhar com você que foi assim. Tinha muitas crenças incapacitantes em relação a isso. E eu comecei a estudar hipnose. E as pessoas falam, meu Deus, o que é hipnose, né? Aquela coisa que a pessoa fica com o olho girando assim, que aparece nos desenhos. Não, gente. A hipnose é um processo terapêutico, né? A gente está falando de hipnose clínica. O estado hipnótico, na verdade, ele está presente no nosso dia a dia com outro nome, né? Ele está presente nas religiões, ele está presente nos momentos que a gente está em um nível bem alto de concentração. E também estudando a programação neurolinguística, que é você usar a sua oralidade para dar um novo programa, né? A sua ou alguém usar com você, né? Então, o que acontece é que eu pude olhar essa situação e pude dar um novo sentido sobre a luz dessas duas ferramentas, da hipnose, que é um processo terapêutico, e também a programação neurolinguística, tá? E fica comigo até o final, ouve essa história, porque pode ser que tenha muita coisa para aplicar na sua vida, mesmo que você tenha sido criado com pai, né, e com mãe, tem muita coisa que pode ressignificar. E você pode aprender um pouco do que é a programação neurolinguística e a hipnose trabalhando juntas. O que acontece? Eu tive um momento, né, como adolescente, que eu me sentia a dona da verdade, a certa, a correta, né? Eu ia para a igreja e a igreja me ajudou muito nesse sentido de me dar norte, né, pra eu saber o que eu queria pra minha vida. Mas isso também gerou em mim um processo assim de que eu era a certa da história, né, e que eu era a correta e entrei num patamar de julgar as pessoas, julgava minha mãe, julgava o meu pai, e senti muitas vezes raiva, né, por não ter a presença do meu pai enquanto todo mundo tinha. E é um desafio muito grande, porque eu, como mãe, eu não consigo imaginar, não pensar como meu filho tá,
como a minha filha tá, isso fere fortemente os meus valores, aquilo que eu acredito pra mim. Só que com a questão da terapia, você pode escolher que tipo de sentimento você coloca na situação. E aí, o que aconteceu? Eu parei, né, como eu faço com os meus pacientes, e comecei a colocar todos os sentimentos que eu tinha em relação à minha mãe, né? Fiz uma sessão de hipnose para poder ressignificar isso, e eu comecei a entender o contexto, né, que a minha mãe estava naquela situação, quando ela engravidou. Eu consegui me colocar no lugar dela, consegui até imaginar o quanto foi difícil para ela, né, 37 anos atrás, lidar com a situação de ter uma filha sozinha, né, e a estrutura familiar dela estava bem difícil naquele momento. E aí eu acabei ressignificando, pensando na adolescência, eu pensava, não, eu sou um peso na vida das pessoas, pra que eu vim pra aqui, pra que eu nasci, né? Aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de inadequação, né? Eu nasci no momento errado, na hora errada, eu prejudiquei a vida das pessoas, as pessoas tiveram que deixar de fazer coisas pra cuidar de mim. E aí, com a terapia, eu vi de uma outra forma. Eu comecei a perguntar também um pouco mais da minha história para os meus familiares. Eu falei, gente, para aí. Quando eu nasci, eu acalmei tudo, tá? Todo mundo que brigava parou de brigar, começou a dar tudo certo, né? Eu fui ali, naquele contexto, a rainha da casa, né? Minha mãe, eu tenho 2 tios e uma tia. Uns queridos, assim. Então eu comecei a dar um outro olhar para essa situação, né? E aí eu falei, peraí, eu não tive um pai, né? O progenitor não estava ali. Mas Deus me deu a oportunidade de ter 2 tios maravilhosos que com certeza me tratavam babando como filha. A minha tia também cuidava muito de mim. E aí, quando minha tia, quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos de idade, começou a namorar, o namorado dela praticamente me adotou como filha, assim, e eu passei a ter a vivência de família junto com eles. Então eu me lembro nitidamente da minha tia me levando para casa da sogra dela nos domingos, né, ela, meu tio e eu. Então eu fui a primeira filha do casal, assim, e para onde eu ia eles me levavam. Então hoje, depois da terapia, depois da hipnose, depois da programação neurolinguística, eu consigo ver que eu não tive o amor do progenitor, né? Da pessoa de quem eu fui feita, mas Deus deu um jeito de eu receber amor paternal. Eu tive colo quando eu precisei, eu tive ajuda quando eu precisei. Esse tio que eu tô falando, ele exerceu muito fortemente um papel de pai, né? E a gente sempre morava junto, as casas eram sempre próximas. Minha mãe mudava para um lugar, minha tia também mudava, e a gente sempre foi criado muito perto ali. Então eu tive meus 2 primos como irmãos, né? De vez em quando eu brinco, eu falo que eles são meus primos irmãos, e minha tia, uma segunda mãe, né? E fui encontrando na minha história pessoas que fizeram esse papel de pai. Então eu tive amor de pai de outras pessoas. E só agora com a terapia que eu fui entender isso, né? Eu acho que de repente Deus tinha tanta pressa de me trazer para o mundo que ele falou assim, não, vai ter que ser nessa oportunidade aqui, vamos botar ela logo aí para ela poder ajeitar as paradas aqui. E é isso que faz a terapia, gente. Eu poder falar disso sem chorar, eu poder rir e contar pra você que nem me conhece às vezes pessoalmente, essa história que me causava às vezes vergonha, me constrangia, né? E eu acho isso muito, muito poderoso. Eu fui ler sobre isso, né, antes, que um dos motivos de desconforto é quando a pessoa tem que apresentar a identidade, né, em algum lugar, e que de cara ali você já vê que a pessoa não tem pai. No documento, né, o pai não reconheceu essa criança. E eu tava pensando nos impactos que isso gera, porque quando você, pra mim, sempre foi altamente constrangedor, porque eu sei quem eu sou, eu sei a história que eu vivi, mas eu me sentia invadida a cada vez que eu tinha que apresentar os meus documentos. Isso por um momento me provocou até raiva. Eu falei assim, não, se eu conhecer meu pai, a única coisa que eu quero dele é que ele coloque aí
no meu documento o nome, porque aquele em branco, aquele vazio ali, ele é muito desconfortável, porque você abre uma brecha, parece que você tá abrindo sua vida para uma pessoa que você nunca viu na vida, né? E aquela pessoa vai te julgar, vai julgar sua mãe, vai julgar você. Então eu sempre gero muito desconforto em mim. E eu achei que fosse só em mim, né? E aí quando eu fui pesquisar sobre isso, eu vi que na reportagem que é um incômodo, que todas as pessoas sentem isso. Inclusive parece que nem é obrigatório mais, né? Tem situações que nem pedem, não é obrigatório colocar o nome do pai. Não é por acaso, né, gente? Então tem muita gente nessa situação. E aí eu entro também na questão das pessoas que foram, por exemplo, adotadas, né? Que passaram toda uma história de dor, né? E eu vejo o papel de ressignificar, porque a identidade é um papel, mostrar a identidade. O que é a identidade? É o que eu sou, né? Então eu sou filha de fulaninho, né? A minha mãe é fulaninha, meu pai é cicraninho, meus avós são cicraninhos. E naquela identidade, naquele eu sou que você tá mostrando naquele papel, só tem uma metade. Você só sabe quem você é uma metade, né? Tem toda uma história ali oculta. E é muito engraçado quando várias vezes eu ia ao médico, o médico falava assim, não, tem caso de diabetes na família, tem caso de não sei o que na família. Eu virava e falava assim, não, porque já era tão natural pra mim. E aí, de repente, comecei a falar assim, gente, peraí. Eu falei, doutor, peraí, que essa parte eu não sei, porque eu não conheço o meu pai, né? Eu não conheci meu pai. Então, é muito louco isso, né, gente? É muito louco. Mas aí, o que eu quero compartilhar com vocês? Eu quero compartilhar como que eu lidei com essa história, que é o que realmente interessa, né? Eu não tô aqui pra ficar choramingando. Eu tô aqui pra dizer que durante a vida, durante a terapia, eu consegui dar um outro sentido pra tudo que a minha mãe passou. E hoje eu faço por ela tudo que eu puder, tudo que tiver ao meu alcance, eu quero fazer pela minha mãe. E também pelas pessoas que me acolheram, pelos meus tios, pelas pessoas que me amaram, que cuidaram de mim, que me quiseram na vida delas. Então hoje eu quero estudar muito a terapia para chegar até essas pessoas e dar o melhor de mim para elas. Eu quero fazer tudo, eu quero recompensar essas pessoas por elas terem me amado tanto, por elas terem me aceitado na vida delas, por elas terem cuidado de mim, né? E é muito estranho pra mim, eu tava me perguntando o tempo todo essa questão do meu pai, né? O que sentir por ele, é perdoar, não é perdoar, o que é, né? Infelizmente, a gente na terapia, a gente pode escolher o que a gente quer sentir, sabe? A gente pode escolher que significado a gente quer dar para aquela situação. E na hipnose você tem como entrar em relaxamento, porque o estado hipnótico não tem nada demais, é só você respirar, se concentrar, deixar que a sua mente se esvazie. É bem parecido com a meditação, só que a hipnoterapia, né, como o próprio nome já diz, ela tem esse fundo de querer tratar o problema. Então você pode escolher que sentimento você quer dar. Por exemplo, você acha que tem que perdoar, você acha que tem que diminuir a importância da pessoa na sua vida. E eu hoje, assim, eu acho que eu já passei por esse período de raiva, já passei por a questão do perdão. E perto do que de maravilhoso aconteceu na minha vida, eu acho que hoje é só diminuir um pouco essa importância e aumentar o tudo de bom que aconteceu, né? E eu tenho como fazer, com as técnicas da hipnose, eu tenho como fazer isso. E eu vou poder seguir a minha vida com mais naturalidade, mais leveza, né? E eu acho muito, muito libertador, muito importante que a gente busque esses pontos da nossa vida que não estão bem resolvidos e a gente consiga reelaborar, né? Então, o que eu fiz em relação a essa questão da identidade,
né, de reforçar quem eu sou realmente. E eu quero dizer para você quem eu sou, quem eu entendo que eu sou agora. Eu sou uma mulher muito forte, eu sou uma mulher bem resolvida, eu sou uma mulher que realizou os sonhos, que realiza os sonhos. Eu também sou uma mulher que foi criada sem o pai, mas que teve uma mãe maravilhosa. Uma mãe que se superou o tempo inteiro para fazer os 100% de acordo com cada situação. Então, eu te pergunto, se você foi criado sem o pai, ou sem a mãe, ou sem os dois, como você está fazendo a sua vida, né? Como você está escolhendo que seja o seu caminho? Se você não está tendo a vida extraordinária que você quer, se você está sentindo que você está preso nisso, nesse significado que a vida te impôs, e quando você olha a sua identidade, tanto física como você mesmo, né? Às vezes o pai também foi embora, se separou da mãe, já nem deu a atenção que você gostaria, né? Existe solução, existe terapia para isso. E você pode reconstruir o seu eu. Você pode dar um outro significado para a sua experiência. Você pode olhar para ela com menos dor. Você não vai conseguir apagar o que te aconteceu, mas você vai conseguir dar um outro significado. Você vai poder olhar de maneira diferente, né? E os resultados, eles são rápidos. Eles trazem muita paz. Então não se conforme se você tem essas dores dentro de você. Procure as pessoas para te ajudar, para você ressignificar. Eu vou fazer com você, eu espero que você venha comigo, tá? Eu acredito que eu vou ter que dividir esse vídeo em 2 partes. Eu quero fazer um processo de uma sessão de hipnose. Eu vou fazer de acordo com aquilo que eu vivi, com o que eu senti, tá? Mas o legal é você fazer uma sessão de hipnose para curar as suas feridas pessoais, né? Então você tem um tratamento sobre medida, é muito diferente, porque a minha experiência foi essa, mas pode ser que a sua seja diferente, provavelmente foi diferente. Então eu convido você ao próximo vídeo, eu vou lançar junto com esse, e vai lá, porque vai ser muito legal para ressignificar. Eu preparei a hipnose de acordo com a questão da identidade, e espero que seja libertador para você. Espero que você possa colocar aí deixa seu like, porque foi um exercício bem desafiador contar a minha história, mas eu decidi que a partir de agora eu tenho muito orgulho da minha história, porque ela me trouxe onde eu estou. E eu sei que ela vai impactar muitas vidas. Preciso chegar nessas pessoas que têm esse eu, essa identidade ferida por uma história e que de repente reconstrói a história, mas lá no fundo tem aquela dor e que atrapalha a vida delas, né? E eu quero chegar a essas pessoas. Eu quero ajudar essas pessoas para que elas possam ver que elas são extraordinárias e que não tem nada errado, tá tudo certo, né? Que elas podem refazer em qualquer ponto a história delas e que elas são maravilhosas, são escolhidas por Deus para cumprir alguma missão e elas precisam descobrir, como eu estou redescobrindo agora a minha missão. Então eu espero você no próximo vídeo, no qual eu vou colocar o processo de hipnose. Não tem nada exagerado, você não vai dormir. Se você fizer, você vai ficar acordado, consciente, só vai estar relaxado e pronto para refazer conexões neurais de lembranças dolorosas da sua vida e para ver de uma outra maneira, para sentir diferente dessa maneira que a gente faz com a hipnose, tá bom? Deixa seu like, compartilhe por favor com as pessoas que você sabe que esse vídeo precisa chegar, tá bem? Então te espero no próximo vídeo.